Olá amigos, estamos iniciando mais uma mensagem de fé. Fique comigo até o fim, eu tenho certeza de que a palavra de Deus vai falar ao seu coração. O tema da nossa mensagem hoje é sensibilidade. Eu quero estudar com você e vamos começar em 2 aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 6. Abra sua Bíblia comigo, você que nos acompanha de casa. Vamos mergulhar nesta palavra e eu tenho certeza de que vai edificar a sua vida, trazendo transformação, mudança. Eu creio que vai ser uma palavra para mudar a sua história. 2 aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 6. A palavra do Deus vivo diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Vamos ler de novo? Muito importante esse assunto. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Você que me assiste, você é um ministro de Deus, você é um instrumento do Senhor, porém, você é instrumento do Espírito. A Bíblia diz aqui claramente: somos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito traz vida. Eu estudava algumas coisas, eu gosto muito de às vezes buscar informações novas, e sempre Deus me visita, seja no estudo que for, e eu tive uma experiência grande com Ele, pois eu lia um artigo falando de neuropatia, e Deus me visitou de uma forma tremenda. Pastor, o que é isso? Neuropatia é simplesmente uma doença que faz a pessoa perder a sensibilidade. Neuropatia afeta os nervos periféricos, que é simplesmente responsável de mandar a informação do cérebro para todo o corpo. Entenda espiritualmente essa mensagem, do cabeça para o corpo. Quando a pessoa é acometida dessa enfermidade, ela perde a sensibilidade, o corpo padece. Acima da neuropatia tem a neuropatia central, que faz acontecer o falecimento dos órgãos, que é o caso ainda mais sério, que traz morte. Amigo, por que tocar nesse assunto? Porque do cabeça para o corpo. Eu quero que você entenda isso comigo hoje. Lendo esse artigo, foi citado o nome de um cantor muito famoso, um inglês, um cantor muito reconhecido no blues, que foi acometido dessa doença e os seus fãs estavam desesperados. Por quê, pastor? Porque ele estava perdendo a sensibilidade, e ele disse em uma entrevista que já não estava tendo mais condições de tocar o instrumento. A profundidade não garante a sensibilidade. Imagina um homem que tinha vários títulos, recordes, um homem que estudou música a vida toda, um homem que dominava e que entendia de tudo, que era um músico conhecido mundialmente, mas que agora estava perdendo a sensibilidade, e mesmo com essa bagagem toda, não poderia fazer mais aquilo que fez com tanta
excelência. Nós somos ministros, mas no espírito, não na letra. Nós somos ministros no espírito para trazer vida. Às vezes, a profundidade é grande, o conhecimento é tremendo. Às vezes, se eu perguntar para você quantas vezes você já leu a Bíblia, inúmeras vezes. Às vezes, nessa quarentena, se eu perguntar para você quantas pregações você já assistiu, dezenas, centenas. Mas você é ministro no espírito. Às vezes, a profundidade tem sido grande, mas na letra, e tem perdido a sensibilidade do simples, do contato com Jesus, da revelação. Tem dias que eu tenho vivido um tempo único com Deus. Preciso dividir isso com você que está me assistindo. Às vezes você pode até estar se perguntando: pastor, por que o senhor não está entrando ao vivo mais? Porque Deus me pediu para ficar nos bastidores. Eu até tive vontade de entrar e falar com vocês ao vivo. Mas nessas últimas semanas Deus tem me dado experiências incríveis. Não é nada estratosférico como você imagina, mas é de uma sensibilidade única. Coisa simples, mas de uma intimidade inigualável. Jesus está nas coisas simples. A sensibilidade vai trazer a você esse entendimento. A sensibilidade vai promover a você esse entendimento. Às vezes você tem confundido a profundidade da letra com a simples sensibilidade do espírito. Às vezes você tem confundido que a comunhão está no monte de livros que você lê, ou quantas horas você ora, ou até mesmo quantos vídeos você assiste. Não. Às vezes está nos pequenos detalhes, onde você é capaz de sentir que Jesus está presente. Somos ministro do Espírito. Esses dias eu orava aqui neste altar onde você está assistindo essa reunião, e coloquei uma cadeira para sentar, e quando eu me sentei, ele disse: cadê a minha? Quando eu falo de sensibilidade, eu falo disso. Sensibilidade no pequeno, no pouquinho. Sensibilidade de ouvir Ele em poucas palavras, 2 ou 3. Sensibilidade de conhecer a voz do Mestre. Me perdoe, irmão, mas às vezes você assiste 3 horas de pregação, mas não está sendo sensível. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu oro ao Senhor que cada detalhe, que cada toque dessa mensagem venha falar ao seu coração. Que cada vírgula dessa pregação venha ser uma explosão dentro de você. Que você volte a entender que Ele está nas coisas simples. Que Ele está nas simples experiências, nos simples detalhes. Discernimento do espiritual, sensibilidade de reconhecê-lo em cada detalhe. Me perdoe, às vezes eu não sou o melhor pastor,
às vezes não conheço a Bíblia como muitos conhecem, às vezes não tenho as formações que muito têm, mas eu quero te deixar algo aqui bem especial. Eu tenho vivido o meu melhor tempo com Deus. Eu tenho vivido a minha melhor experiência com o Senhor. Eu tenho visto Ele em cada detalhe, cada segundo, cada movimento. Às vezes você pergunta: pastor, por que o senhor não estava ao vivo esses dias? Porque eu estava vivendo experiências incríveis, para que hoje eu subisse aqui e contasse isso para você. Para que você entendesse que às vezes a profundidade não garante a sensibilidade. Já conheci tantas pessoas tão profundas, que às vezes você ficava com vergonha de até ficar perto e ver a pessoa falar da Bíblia, de tanto conhecimento. Mas do dia para a noite sumiu como fumaça, porque a profundidade não garante a sensibilidade. Davi não foi chamado nem para estar à mesa, mas a intimidade era outra. A sensibilidade daquele menino era tremenda. Os irmãos tinham formação, os irmãos tinham a fisionomia para que fosse rei, os irmãos tinham preparo, os irmãos tinham treinamento, mas quem olhava para aquele pastorzinho de ovelhas, o que daria para ele? Não tem nem como se comparar os irmãos de Davi com ele. Olha o porte, olha a estatura, olha o semblante, olha os cursos, olha a formação. Quem é esse garoto? Esse garoto é o garoto segundo o coração de Deus. Sensibilidade, intimidade, amizade com o Criador dos céus e da terra. Eu quero que você abra comigo agora em João capítulo 8. Vamos continuar, fique comigo. João capítulo 8. Eu li esse artigo e Deus falava comigo como se estivesse sentado na mesa na qual eu estudava. E ele falava como essa doença atinge a sensibilidade, impedindo que a informação vá do cérebro para todo o corpo. Assim tem sido. Jesus já não tem sido mais o cabeça. Às vezes você tem confiado no homem, às vezes você tem depositado toda a sua confiança em um tanto de coisa, e é por isso que você tem perdido a sensibilidade. O corpo já não obedece mais, o corpo já não sente mais. Ele até quer falar, mas não sente mais. E sabe o que é interessante dessa doença? Que a pessoa vai perdendo a sensibilidade. Imagine só, ela coloca a mão no fogo e aquilo já não é sentido mais. E a minha palavra para você hoje é: às vezes você está mexendo com fogo, você está desprezando o cabeça. Às vezes você está desprezando o controle. Às vezes você está desprezando o Cristo, aquele que no seu ministério terreno era como raiz de uma terra seca, de uma pregação simples, de uma mensagem objetiva, de parábolas que todo mundo entendia, mas de uma sensibilidade incrível. João capítulo 8, versículo de número 2.
E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Versículo 2 de novo. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando os ensinava. Jesus os ensinava. Mas quando pensa que não, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Qual que era o papel dos escribas e fariseus? É querer ir sempre contra a cabeça, sempre contra o cabeça, é ter perdido a sensibilidade no caminho, é ser atingido pela letra que mata e ter perdido a sensibilidade do Espírito, é deixar de ser o ministro do Espírito para ser o ministro da letra. Aqueles homens não tinham mais sensibilidade, pastor, mas tinha profundidade e muita. Conheciam da lei, e isso vai provar para você nesse texto. Conhecia, pastor? Preste atenção. E pondo-a no meio disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Pastor, tinha profundidade e muita, conhecia, mas não tinha sensibilidade. Estava batendo de frente com o próprio mestre. Pastor, mas quando foi perdida essa sensibilidade? Quando parou de receber o comando do cabeça. E é questão de tempo, o corpo perece. Nenhuma enfermidade que atinge o corpo é de uma forma integral. Ela vem por níveis. Na neuropatia, você vai perdendo a sensibilidade aos poucos. Aos poucos. Aos poucos você vai perdendo a sensibilidade. Aqueles homens perderam a sensibilidade. Eles queriam colocar Jesus contra a parede, eles queriam bater de frente, eles queriam bater de frente, eles queriam que Jesus fizesse alguma coisa, eles não olhavam para o reino, eles não queriam harmonia, paz, unidade, eles queriam criar confusão, eles queriam discordar, era o prazer deles. Eles queriam achar um defeito, um erro, eles queriam olhar o que estava no olho do outro, mas não paravam para olhar o que estava no próprio olho. O trabalho deles era esse: jamais contribuir espiritualmente, mas sim atrapalhar com a letra, com a carne, com o natural. E a palavra diz: isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Pastor, mas aqueles homens não eram homens de Deus e eles tentavam? Quem tenta não é o diabo? Aquele que perde a sensibilidade, ele também tenta. Aquele que perde a intimidade, ele também tenta. Às vezes você fala: poxa, mas é crente, é evangélico, pastor, mas é de Deus, é do bem. Mas quando se perde a sensibilidade, faz coisas que nem percebe. Às vezes está ali com a jarra no fogo e está queimando a mão, mas já não sente.
faz coisas que nem a pessoa mais percebe. Não entende que já não está contribuindo mais para o espiritual, mas sim, a letra tenha usado para atrapalhar, para atentar, para desespiritualizar. Fere, toca. Assim como o próprio Deus disse para Saulo de Tarso: você está tocando em mim. Os escribas e fariseus estavam tocando em Jesus, no cabeça. A sensibilidade tinha sido perdida de tal maneira que eles não tinham ideia da loucura que estavam cometendo. Tentando Jesus. Você viu aqui que Jesus há pouco tempo estava ensinando. Jesus estava fazendo a obra. E aqueles homens que eram para contribuir para que o espiritual fluísse, eles tentavam. Eles tentavam. Pastor, mas por que tinha que matar essas pragas? Não é que eles eram ruins. Infelizmente é porque a sensibilidade havia sido perdida. Eram profundos na letra, mas tinham perdido a sensibilidade. E estavam tocando no cabeça. Mas preste atenção. Tu, pois, o que dizes, Jesus? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem o que acusar. Imagina se essas pessoas queriam ver as coisas dando certo. Imagine se essas pessoas queriam ver que as coisas fluíssem, que acontecesse conforme os planos de Deus. Eles tentavam para que tivessem de que o acusar. Pastor, por que o senhor diz isso? Porque a pessoa que quer contribuir, ela não tenta e nem toca no cabeça. Ela ora, ela se consagra, ela intercede. A pessoa que é sensível, Deus dá palavra de graça na boca dela. Uma palavra de favor, que vai trazer ensinamento, que vai trazer vida, que vai trazer amor e não morte. Mas vem comigo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Aí eu pergunto para você, eu acredito que se fosse no tempo de Jesus, ele não serviria para ser o seu pastor, porque diante de uma situação dessa, você queria uma grande explicação, bem profunda. Você queria que às vezes ele explicasse acerca de tudo para você, para que aquilo fosse resolvido. O meu Jesus era como raiz de uma terra seca, ministro do Espírito, de um evangelho simples para que todos entendam. Um evangelho que toca os sensíveis, que alcança os íntimos. Um evangelho que traz mudança com poucas palavras. Jesus, sendo visto por todos, quando todos esperavam um sermão mirabolante, quando todos esperavam ele despejar tudo o que ele sabia, quando todos esperavam ele trazer ali toda a teologia, toda a profundidade, toda a explicação, o meu Jesus vem com a pregação, uma das pregações mais rápidas, objetivas e poderosas de todo o tempo. Sabe por quê? Porque nós somos ministro do Espírito, e quando você é ministro do Espírito, às vezes você não precisa nem abrir a boca para trazer a mensagem. Quando você é ministro do Espírito, não precisa de você ler 10 livros de teologia para os corações serem alcançados. Basta você trazer a mensagem com fogo, que os sensíveis serão alcançados. Amigo,
a palavra diz: e como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Pastor, terminou o culto? Terminou a pregação? Sim. Pastor, mas vamos contar aqui quantas palavras? Conta comigo aí na sua Bíblia. Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Uma pequena frase, com poucas palavras. Nenhuma dezena de palavras. Imagina se você estivesse lá. Às vezes você que tem vivido na letra queria uma coisa muito mais profunda. Os escribas e fariseus estavam nessa situação. Amigo, eu digo para você, se aqueles homens tivessem sensibilidade, essa passagem nem estava na Bíblia. Tem coisas que você está passando e vivendo que não era nem para você estar passando se não tivesse perdido a sensibilidade. Tem coisas que estão saindo da sua boca que nem era para ter saído se você não tivesse perdido a sensibilidade. Em poucas palavras, ele faz aquela reunião. Em poucas palavras, ele resolve aquela situação. Simples, tranquilo, cheio de paz, mas cheio de poder. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Essa doença aqui que eu comecei falando no início do culto, ela pega a todos, mas ela atinge depois do 40 com mais frequência. E a vida espiritual é a mesma coisa. Vai ficando velho de igreja, vai ficando velho de convertido, vai ficando velho de experiências, de cursos, de pregações, vai ficando profundo, porém sem sensibilidade. A Bíblia diz que foi saindo primeiro os mais velhos, os menos sensíveis. Mas pastor, como é que eles foram saindo? Sim, por que eles foram saindo? Porque eles viram que antes de olhar o que está no olho do outro, eles tinham que olhar para o deles. Que antes de apontar o dedo, que antes de falar, eles precisavam entender que a sensibilidade havia sido perdida. Que não é na letra, é no espírito, é na sensibilidade. Eles achavam que tinham tudo para resolver aquela situação, mas na verdade não tinham nada, porque a obra é espiritual. Foi da forma que Jesus resolveu. Cuidado, amigo. Cuidado. A letra mata, mas o espírito vivifica. A palavra é viva. É tão viva que espantou os escribas e fariseus e gerou um novo tempo para aquela mulher. Poucas palavrinhas. Você lembra do servo do centurião?
Dize-me somente uma palavra. Quantas? Uma palavra, que o meu servo será curado. Às vezes você está querendo muita profundidade, mas perdeu a sensibilidade. Estude um pouco da vida de Jesus. Na verdade, nós estamos preparando um estudo completo sobre a vida e o ministério de Jesus. Assim que Ele nos der condições, nós vamos estar trazendo para vocês. Para você ver e perceber que ministério lindo, simples, objetivo. Esses dias eu estava pensando, eu falei, meu Deus, se Jesus estivesse nos dias de hoje, às vezes Ele seria rejeitado por muitos. Não serve para ser meu pastor. Vem comigo. Abra em mais um texto para a gente estudar. 1 Samuel, capítulo 3. É bom ver o Espírito de Deus fluir. Abra comigo. 1 Samuel, capítulo 3. Versículo 1. Diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. A geração que não ouvia a Deus estava ficando para trás. Ana, Samuel temiam ao Senhor. Eli tinha uma grande bagagem. Eli tinha uma grande história. Eli tinha uma experiência, um conhecimento, vamos dizer assim num português bem simples, uma vivência. Ele tinha muitas coisas que o jovem Samuel nem passava perto. Quem era Samuel perto de Eli? Quem? A Bíblia continua dizendo: E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Amigo, esse texto mexe muito contigo. Deus está te chamando, mas a letra não tem te impossibilitado, não tem te possibilitado de ouvi-lo. Deus está querendo falar com você, mas a letra não tem permitido. Deus está querendo conversar contigo. Deus está querendo te ensinar algo, mas não existe mais sensibilidade. Pastor, por que Deus não falava com Eli? Por que Ele não falou com Eli naquela situação? Porque Eli já não tinha mais sensibilidade. Eli já não ouvia mais o Senhor. Você conhece bem a história, nós não vamos aprofundar nesse sentido. Mas Eli deixava as coisas correr frouxa. Eli perdeu a sensibilidade. E Deus foi falar com Samuel, mas o Samuel estava começando a caminhada, mas tinha promessa, foi escolhido, nomeado. Aí eu quero que você entenda. Eli
e Samuel. Quanta diferença, quanta profundidade. Mas não havia mais sensibilidade. Deus quer falar, Deus quer ensinar, mas não encontra mais um espírito ensinável, um espírito rendido, quebrantado. Não encontra mais um espírito sensível. Eu contei a experiência aqui para você, parece boba, às vezes você nem vai dar importância para isso, mas para mim faz toda a diferença. Às vezes eu não tenho o conhecimento da letra que você tem, mas esses dias eu sentei aqui e Jesus disse para mim: cadê a minha cadeira? Ele está falando contigo, mas você não ouve mais. Você ouve ciclano, beltrano, fulano, mas o básico, o simples, o Jesus, como raiz de uma terra seca, você não ouve mais. O texto continua e disse: e o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Segunda vez. Deus está querendo falar contigo, no simples, no básico, na coisa que parece boba, mas Ele está querendo trazer de volta essa sensibilidade. Eu vejo pessoas nesse tempo que têm um grande conhecimento da letra. Aí a pergunta é: por que andam depressiva? Por que andam angustiada? Por que que andam com medo do inferno, do fim do mundo? Por que que andam com medo do amanhã? Por que um dia está bem, o outro está mal? Por que que não se encontra, não se realiza? Por que que verdadeiramente não vive o que a palavra nos oferece? Porque a letra mata, e sim o Espírito que traz vida. Pastor, mas o senhor não se preocupa, olha os sinais. Pastor, mas o senhor não se preocupa, olha o que está acontecendo. Esse vírus, amigo, eu estou com ele todos os dias. Ele é meu amigo. Eu sei que eu não sou daqui, e a minha motivação é que um dia eu volte para lá, mas em paz, porque conheço a palavra e sei que Ele não é Deus para mentir. E se dure mais 100 anos, mais 200 anos, mais 50 anos ou mais 6 meses, isso não me importa, porque aqui eu estou com Ele, lá eu estarei com Ele. Agora, o que te garante a lei? O que te garante a letra? O que te garante a letra? Não tem sensibilidade, não tem espiritualidade. O que te garante a letra? A letra às vezes tem te trazido pavor, tem te assustado. A letra tem te trago desespero, ansiedade, agonia, angústia, depressão. A palavra é vida. Ela é viva e eficaz. Você está indo no caminho errado. Volte para o simples. Volte para a intimidade. Volte a ser sensível, que o cabeça vai controlar o corpo. Volte a ser sensível, que o cabeça vai conduzir a obra na sua vida. Continuando para terminar.
Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Amigo, preste atenção numa coisa: quem era Samuel perto de Eli? Agora imagina a angústia daquele homem, de ter que decifrar. Deus permitir ele contar para Samuel que era Deus que queria falar com ele e já não falava mais com Eli. Às vezes você tem visto pessoas contar testemunhos, bênçãos, experiências. Nossa, nem me fala. Quantas experiências nós temos vivido nessas semanas. Que a minha vontade era gritar para o mundo todo e contar como Deus tem sido com a gente em cada detalhe. Quantas experiências, coisas simples, mas que você vê a presença dEle e a sensibilidade que Ele tem nos permitido viver. O que você tem para contar? O que você tem para falar? Qual tem sido as suas experiências? Pastor, os meus dias têm sido de medo, insegurança, pavor. Eu não sei o que vai acontecer. Olha o que nós estamos vivendo, pastor. Onde você está? Em que mundo que o senhor se encontra? Deus está falando do seu lado. Deus está falando com o vizinho, com o parente, com o amigo, com o colega. E você não está entendendo nada. E você não está compreendendo nada. Mas vai chegar uma hora que isso vai se tornar muito esclarecido para você. Daí você vai entender como Eli entendeu. Espera aí, Samuel, Deus quer falar contigo. Mas dentro dele a frase continuou: Deus quer falar contigo, Samuel, porque eu não ouço Ele mais. Samuel, Deus quer falar contigo porque eu não tenho mais sensibilidade. Samuel, Deus quer falar contigo porque eu perdi a sensibilidade a ponto de ferir o cabeça, de fazer do meu jeito, de tocar no que eu não posso. Samuel, Deus quer falar contigo porque eu tenho muita bagagem, eu tenho muita história, eu tenho muita experiência, Samuel. Mas não tenho mais a sensibilidade. E ali começa a sensibilidade de Samuel a ouvir a voz de Deus. Que história! Quantas vezes Deus falou com Samuel? Quantas vezes Deus sussurrou aos ouvidos dele? De uma forma simples, mas poderosa. E Samuel crescia sobremaneira. E Samuel tinha o seu ministério desenvolvido.
Deus quer desenvolver o seu ministério, a sua vida. Entra ano e sai ano. Quais são as experiências? Deus quer desenvolver o seu ministério. Um ministério de mais intimidade, de mais sensibilidade. Um ministério onde você vai poder contar experiências incríveis de que Deus está presente em cada detalhe da sua vida. Amigo, cuidado. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu amo estudar. Eu amo estudar. Tanto que eu venho trazendo coisas para você que Deus fala comigo até mesmo em artigos, que às vezes não tem nada a ver com a Bíblia. Eu amo, mas eu não troco por momentos de sensibilidade com Ele. Às vezes Ele só está querendo que você pare para ouvi-lo. Às vezes você está fazendo um tanto de coisa. Pastor, é que eu preciso ler esse livro que o irmão me deu. É que eu preciso fazer um curso de teologia o mais rápido possível. Eu preciso ser teólogo. Pastor, eu preciso assistir 10 vídeos por dia. Não. Você só precisa parar e ouvir a voz dEle. Voltar a ser sensível a uma vida de intimidade que vai te conduzir ao cumprimento de todos os planos dele na sua vida. Eu falava aqui esses dias de Marta. Jesus dentro da casa, Maria ali prestando atenção e Marta preocupada em fazer um tanto de coisa. Vou fazer um suco, um bolo. Não, eu só quero a sua atenção, o seu coração. Eu só quero que você seja sensível às minhas palavras. Precisa haver profundidade, mas no espírito. Profundidade com sensibilidade, porque senão torna tudo letra, tudo natural, e que em vez de trazer vida, vai trazer morte. Fique com essa palavra. O Senhor tem um novo tempo para você. Desperta, ó tu que dormes. Forte abraço, que Deus te abençoe e até mais.